Bem-vindos, queridos ouvintes. A história que compartilho hoje não é apenas mais uma lenda esquecida. É um testemunho vivo de algo que Santo Expedito presenciou com seus próprios olhos espirituais. Santo Expedito revelou o que acontece quando você pede com urgência. Aqueles que conhecem a trajetória deste santo sabem que ele não falava por especulação. Ele falava por experiência. E o que ele revelou nesta ocasião deixou até os mais devotos em silêncio. Nos tempos do Império Romano, quando a espada decidia o destino das nações, Santo Expedito marchava como comandante nas legiões imperiais. Sua reputação era impecável, sua coragem inabalável, mas havia dentro dele uma inquietação que nenhuma batalha conseguia apagar. Até o dia em que ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus Cristo, o homem que havia morrido e ressuscitado, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. A decisão de Santo Expedito foi tão radical que até hoje é difícil de compreender. Ele abandonou tudo, sua posição, sua segurança, sua reputação, e fez isso sabendo perfeitamente que seria martirizado. Mas ele não se importava, porque ele havia compreendido algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender. Não existe tempo garantido, só existe agora. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito foi martirizado por sua fé. As autoridades romanas não toleravam deserção, especialmente deserção motivada por religião. Ele foi capturado, torturado e finalmente decapitado. Mas mesmo diante da morte ele não recuou. Suas últimas palavras foram uma oração. Seu último suspiro foi um ato de entrega total a Deus. E dizem que no momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhou ao redor dele. Um perfume celestial preencheu o ar. E aqueles que testemunharam aquele momento souberam que estavam na presença de um santo. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca ele ganhou a eternidade. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. A revelação que Santo Expedito teve não foi apenas sobre vida ou morte física, foi sobre destino eterno.
Ele viu almas que perderam a salvação porque adiaram. Ele viu pessoas que disseram, amanhã eu me converto, e o amanhã nunca chegou. Ele viu o arrependimento eterno daqueles que procrastinaram sua relação com Deus, e isso o marcou profundamente. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde e tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Um dos relatos mais impressionantes vem de um homem que estava preso injustamente. Ele havia perdido toda esperança, sua família estava destruída, sua reputação arruinada. Ele não sabia mais como rezar. Mas em um momento de desespero absoluto, alguém lhe disse, reze a Santo Expedito. Ele responde rápido. O homem, sem mais nada a perder, fez uma oração simples. Santo Expedito, se você é real, me ajude agora. Em 24 horas, novas evidências surgiram. Sua inocência foi comprovada. Ele foi libertado. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Mas Santo Expedito também trouxe advertências. Ele viu o que acontece com aqueles que ignoram os sinais, com aqueles que procrastinam sua conversão, com aqueles que dizem ainda tenho tempo, quando o tempo está se esgotando. E suas advertências não são suaves, são urgentes, são severas, porque ele sabe o que está em jogo. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde e tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. A oração a Santo Expedito é simples, mas poderosa. Não precisa ser longa, não precisa ser eloquente, precisa ser sincera, precisa ser urgente, porque é isso que ele entende. Ele não responde a formalidades vazias, ele responde ao grito do coração, ele responde àqueles que realmente precisam e que não têm mais para onde correr.
E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. O corvo pisoteado aos pés de Santo Expedito não é apenas um símbolo decorativo, é um lembrete poderoso. O corvo grita, cras, cras, que significa amanhã, amanhã em latim. Ele representa a procrastinação, o adiamento, a voz que sempre nos diz que podemos esperar mais um dia. E Santo Expedito pisa nesse corvo, porque ele sabe que amanhã é uma mentira perigosa, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito tem uma conexão especial com as almas do purgatório, aqueles que morrem sem estar completamente preparados, mas que não estão perdidos para sempre. Eles esperam, eles sofrem, eles anseiam pela presença de Deus. E dizem que Santo Expedito visita o purgatório frequentemente. Ele busca aqueles que clamaram por ele em vida. Ele busca aqueles que foram esquecidos. Ele busca aqueles que não têm mais ninguém rezando por eles. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Mas a urgência de Santo Expedito também carrega uma lição. Ele nos ensina que não devemos esperar estar desesperados para buscar a Deus. Ele nos ensina que a conversão não pode ser adiada. Ele nos ensina que a vida é frágil, o tempo é curto e a eternidade é longa. E se há algo que devemos fazer hoje, sem falta, é acertar nossa relação com Deus. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quando rezamos a Santo Expedito,
Não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Se há algo que você deve levar desta história é isto: não espere. Seja o que for que você precisa fazer, seja rezar, seja perdoar, seja mudar, seja buscar a Deus, faça hoje. Porque Santo Expedito viu o que acontece com aqueles que esperam demais, e ele não quer que você seja um deles. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente, e essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém.
Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal, não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos,
através de situações que os forçam a parar e pensar. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil, e não é coincidência. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra.